tudo bom? Rafa. Poxa, nem ligou o LED, Beta. Vamos ligar agora, né? Chegou mais cedo. Rafa, você já fez podcasts. Você tá super... Eu almocei e vim com a esperança de usar o banheiro, escovar o dente, e aí vocês já me recebem. Oiê, eu sou a Isabela e esse é o Podpan, o podcast do audiovisual goiano. O intuito da nossa conversa aqui é conhecer o panorama de quem faz audiovisual no estado de Goiás. E aí, vamos conversar? Antes da gente começar, eu preciso lembrar que o Podpan é um projeto da BenTV Produções, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. E hoje, quem está aqui conversando comigo... Rafael Gustavo. Rafael, você já é um amigo de longa data, né, Rafa? Você lembra quando a gente se conheceu? Eu acho que foi no lançamento do Mademoiselle do Rap, quando você entrou na CAN, mas eu já te conhecia não pessoalmente pelo Entre Brisas, que você fazia parte, eu também fazia parte, mas a gente nunca tinha se encontrado. Sim, eu tava lembrando dessa história com o Diego, ele esteve aqui também. E, para mim, quem tinha apresentado a gente tinha sido o Pedro. Porque ele trabalhava na CAN na época, né? E aí ele já tinha me falado do Rafael, que era um cara que queria muito fazer audiovisual. E ele tinha um monte de roteiro e estava pensando em botar em lei. E eu tinha que conhecer o Rafa, que não sei o quê, porque o Rafa é muito massa. E eu ficava assim, massa, vamos conhecer o Rafa. E aí, o Diego me lembrou que você já era roteirista do Entre Brisas. Sim. E na época eu também fazia produção do Entre Brisas, mas a gente nunca se conheceu porque você ficava ali nos bastidores, né? Sim. Aí o roteiro chegava pra mim, eu nunca via a cara dos roteiristas. A não ser o Pedro e o Diego que iam pro set. Mas me conta, assim, como é que você chegou? Qual que é a sua formação? Você fez curso de graduação? Como foi? Eu fiz publicidade e propaganda, né? Inclusive, foi durante o curso de publicidade e propaganda que eu conheci o audiovisual, durante uma matéria de produção em TV. Era uma disciplina do professor Marcelo Costa, e o desafio era pegar um conto do Carlos Drummond de Andrade, O Caso do Vestido, e transformar em uma obra audiovisual qualquer. Então, reuniram-se ali na turma os grupos, né? Uhum. E aí cada grupo deu uma nova roupagem para esse conto, para esse poema, na verdade. E aí, só que a maioria dos grupos, eles se limitaram a pegar o poema, colocar alguém lendo, filmar isso e pronto. Sim. Editou ali. E a gente não. Eu criei um roteiro a partir da visão de um personagem que não tinha voz no conto ali, que era o pai. E eu contei meio que a história dele. Eu sempre falo que é uma obra que ficou muito ruim, mas o Marcelo Costa continua incentivando a gente a permanecer na área do audiovisual pelo nosso empenho em fazer algo diferente, né? Em fazer vários cortes, em criar um roteiro, em criar uma música, um curta meio clipe, né? Uhum. Então, a gente saiu ali do convencional e mostrou que a gente estava interessado em realmente tentar fazer algo diferente. Tinha um nome esse Chama curta? Caso do Vestido, a outra versão da história. E tá disponível? Eu acho que não, espero que não. Rafa, quantos anos você tem? Eu completei recentemente 40 anos. Eu faço 39 esse ano. Você tem 2 anos ainda. Qual que é a sua data de nascimento? Vai fazer meu mapa astral? Vou! 12 de março de 84. Você é de que signo? Peixes. Com ascendente em Câncer, lua em Peixes. Isso é importante pra você? Assim, e você 3 gosta? casas em Escorpião. Eu acho que você gosta. É porque é muita água, é muito água. Você acha que isso influencia? Eu acho que sim. Minha mãe sempre foi muito coisa assim, com essa coisa de signo, né? Sim. Ela sempre acreditou muito. E tem muita verdade, assim, nas características, né? Eu vejo muito isso, assim. Então, isso influencia muito, assim. Uhum, que massa. Até nessa coisa que vocês falam da tranquilidade e tal, pelo menos externamente, né? Porque lá dentro...
que vocês falam hoje, que é uma das características que a gente mais brinca com o Rafa, é o quanto você consegue ficar tranquilo, pelo menos externamente, no meio de um set que tá pegando fogo, né? Então, não só num set, mas no meio de uma produção, porque você acabou mexendo com dinheiro, né? Sim. Produção executiva, e é uma das funções que mais dá burnout, né? Que as pessoas mais acabam se estressando muito, porque é muita responsabilidade, né? E o Rafa sempre parece tão pleno, tão tranquilo e tal. Mas deve ter um custo, né? Sim. E você nasceu em Goiânia? Sim. Aonde? Nasci no hospital? Qual hospital? Que bom! Qual setor, homem? Na época eu morava no setor norte ferroviário, Aham. mas o hospital era em Campinas, Santa Rosa, Campininha. Sim. E eu nasci em Goiânia por pouco, assim, porque meus pais são mineiros, e aí eles vieram quando a minha mãe já estava grávida. Tá. Então minha mãe falava que eu fui fabricado em Minas e montado em Goiás. Tá certo. E eu tô te perguntando essa parte, porque eu imagino que você, a sua, grande parte da sua história, né, da sua criatividade e tal, vem de um momento da sua infância, das suas vivências que você teve, porque a gente consegue observar isso nos seus filmes, nos seus trabalhos. Uhum. Me conta por que você escolheu fazer publicidade? Então, na verdade, eu queria fazer educação física. E aí eu prestei vestibular para educação física na Federal, passei na primeira fase, não passei na segunda. E aí, com aquele manual do aluno ali, né, do vestibulando, na verdade, eu comecei a pesquisar outros cursos e tinha lá publicidade e propaganda, eu comecei a ler e falei, eu acho que isso está mais perto também, né, estar também, porque eu sempre gostei muito de esportes também. Uhum. Mas eu fui pensando, tipo, na carreira a longo prazo ali, né? Tipo, a idade passando e como que seria na educação física. Uhum. Então, eu acabei optando por publicidade e propaganda. E aí, daí pra frente, eu já comecei a tentar entrar no curso de publicidade e propaganda. Tá. E você estudou em escola pública? Estudei. Vida Só toda? um ano da minha vida que não foi. Foi uma Aham. escolinha particular na 4ª série. O restante foi todo em escola pública. Tá. E de qual região, assim? Também era ali de onde você nasceu? Eu com 5 anos, eu me mudei pro Conjunto Vera Cruz. Tá. Então, a minha história, assim, foi praticamente toda no Vera Cruz, né? Com 5 anos, eu ainda não tinha entrado na escola. Então, a minha primeira escola foi no Vera Cruz e a última também. Aham. A gente sente que você criou vínculos muito fortes, né? Sim. Com o Vera Cruz. Isso se reflete no seu trabalho e tal, e a gente vai chegar lá. Então, depois desse caso do vestido, foi o primeiro material audiovisual que você conseguiu fazer na faculdade. Aí você começou a pensar mais sobre o audiovisual? Como foi? Então, aí o Marcelo Costa, ele falou pra gente do Festcine Goiânia, né? Que era um festival tá. que ocorria aqui. Importantíssimo. E incentivou para que a gente inscrevesse na Mostra Universitária do Festcine Goiânia. Uhum. E aí nessa eu ficava, tipo, 2 vezes por semana entrando no site do Festcine para saber, né? Pra ver as atualizações ali e quando que seria o festival. E aí, um belo dia eu entro e eu me deparo com um concurso de roteiros goianos, que tinha antes do festival em si, que eles premiavam 5 roteiros para serem produzidos, na época era R$30 mil para fazer o curta, e esses filmes depois seriam exibidos no Festcine. 30 mil era só para fazer o roteiro ou era para fazer Para fazer o filme. Tá. Mas isso lá em 2009, né? Dava Era pra... uma boa grana. E aí eu olhei aquilo e falei, vou escrever um roteiro. Aham. E aí escrevi o roteiro do Era Uma Vez um Bandeirante. E aí comecei a pesquisar, né? Tipo, o que geralmente a galera do município aprovava, né? Consegui conversar com algumas pessoas, e eles falaram dessa questão da regionalidade, né? Coisas, histórias que só podem ocorrer aqui, e que isso era valioso. E aí eu criei essa história, que era um vereador que quer tirar a estátua do Bandeirante dali, né? Do centro de Goiânia, mas ele quer construir no lugar uma estátua de Zezé de Camargo e Luciano. E aí escrevi e, para minha surpresa, foi aprovado. Então, assim, o primeiro roteiro que eu escrevi, o primeiro projeto que eu escrevi, eu já consegui aprovar e ter o material financiado. E aí eu fiz esse filme, também não ficou lá essas coisas, né? Porque... Mas com a minha remuneração desse filme, eu comprei a minha primeira câmerazinha, que é uma mini DV parecida com aquela que tá bem ali na estante.
E a partir disso eu fiz outros filmes caseiros, todos com a participação dos meus amigos, né, na minha rua, na minha casa, que foi o que foi me dando experiências ali. E que eu fui inscrevendo nas edições seguintes do Festcine também. Depois eu descobri que, na verdade, não havia uma seleção para a mostra universitária e nem para a mostra de filmes caseiros, então eu tive uma oportunidade boa de fazer um portfólio, né? Ah, então tudo entrava. Tudo entrava. Tudo que era inscrito entrava. Tinha a mostra de curtas mesmo, né? Sim. Goianos, e a mostra de longas nacionais, que essa sim tinham curadoria. Sim. Agora, a universitária caseira não tinha. Então, quando eu descobri isso, eu falei, aí que eu vou fazer meu portfólio. E aí, inscrevia tudo, assim. Vídeo caseiro mais tosco, eu inscrevia e entrava, né? Era exibido. Mas isso a gente tá falando, qual a sua idade? Que Isso teve essas foi ideias? 2009, 2010. Então, Tá, terminando ali a faculdade 4, então. 25, Uhum. 25, 26 anos. Então você sempre teve um pensamento muito maduro para produção, assim, porque não é muito comum, né? A gente pegar um edital e pensar e perguntar para as pessoas o que costuma-se mais aprovar, como que escrever e tal. Geralmente a gente fica meio confuso, né? Sim. Eu sempre tentei agir... Tentei não, né? Porque muitas vezes era involuntário, mas eu sempre agi muito estrategicamente, assim. Tentava entender o que eram as coisas ali e ia. Até a própria escolha do curso também, a forma que eu entrei, né? Eu entrei via ProUni, via Enem, tipo, já tinha fiz 2 vezes antes e vi que, tipo, eu tinha que focar na redação, foquei na redação e deu certo. Então, sempre tive essa coisa de, tipo, tentar observar ali, perder um tempo, né? Em observar, em planejar e depois executar e ser um pouco mais assertivo, né? Entendi. Você não tem medo de errar? Não é que não tem medo, né? A gente tem o receio, mas quando você prepara, né? Você, igual eu falei, gasta um tempo maior ali com o planejamento, com a observação, então você diminui as chances, né? De onde que vem essas histórias, assim? Quando você, por exemplo, você foi escrever o primeiro roteiro, né? Do Bandeirante. Como é que veio? Como é que foi esse processo criativo? Você lembra? Eu não lembro, assim, mas sempre geralmente são resquícios de coisas que você já pensa, assim, igual a questão do Bandeirante, né, de sair dali é algo que, tipo, desde quando eu entendi o que era, né, quem eram os bandeirantes, sempre foi um desconforto, assim, de passar por lá e ver, né, tipo, nessa cidade, eu que sou o bairrista, não só em relação ao bairro, né, ao Vera Cruz, mas em relação à minha cidade e tal, então sempre foi um desconforto, assim. E aí eu procurei levar mais pro lado do humor também, né? De trazer essa coisa da música sertaneja, né? Das influências e tal. Mas no Bandeirante em específico eu não me lembro, assim, de onde partiu. E você gosta de escrever isso, com humor? Então, já gostei mais, assim, eu mudei, assim, um pouco o caminho, assim, das coisas que eu faço, né? Mas eu sempre tento inserir ali para dar um respiro, né? O famoso alívio cômico, né? Mas sem ser muito, assim... Ainda espero fazer coisas. Tem projetos de séries que são mais de humor e tal. Mas não é uma prioridade mais, assim. Tá. E aí, durante a faculdade, você fez esse do vestido, aí fez o Festcine, você já não estava mais na faculdade, certo? Tava ainda? Tá. Foi tudo bem perto uma coisa da outra, assim. O caso do vestido a gente fez no início de 2009. No final de 2009 eu já estava gravando o filme com verba. Então, tipo assim, em menos de um ano as coisas já foram acontecendo. Sim. E aí, 2010, os últimos 3 anos, dentro dos últimos 4 anos que esse concurso de roteiros existiu, eu aprovei em 3 edições diferentes. Depois eu aprovei em 2011 e 2012 ainda. Então, tipo, foi uma coisa atrás da outra, assim. Quais são eles? Você lembra de nome? Então, dos caseiros ali entre 2009 e 2010, que foi os que eu fiz com essa câmerazinha que eu comprei, tem Cão de 2, que também era mais voltado pro lado do humor. Eram 2 amigos que dividiam o mesmo cachorro, e aí eles brigam e tem que definir com quem que vai ficar o cachorro, que também é muito ruim, mas, enfim, faz parte da trajetória. Exatamente, faz. Teve o Funcionário do Mês, que foi até com a Can Filmes, que foi um roteiro que eu escrevi porque os meninos da Can, né, queriam que... Eu estudei com o Danilo Kamenak, e aí eles trabalhavam só com publicidade, queriam entrar na área de cinema. Eu falei, não, vou fazer um roteiro e a gente grava e vocês
pra já ir pegando a moral e tal. Então teve esse também. E aí os VFX Cine, o primeiro foi o My Brother, que aí já foi um filme que teve uma qualidade melhor, né? Que eu já tava entendendo mais. E teve o Pane, que também não ficou muito bom. É um filme que se passa praticamente todo dentro de um ônibus. E também tem uma pegada mais humor, assim. E ele foi depois do My Brother, mas era um roteiro que eu tinha escrito antes. E ele acabou sendo aprovado depois. Então, é um momento de menos maturidade, assim, na escrita, né? Entendi. Então, isso refletiu no resultado final. Entendi. Mas que também foi importante pro bairro, assim, pra mobilização do bairro. Foi muito importante, porque a gente ficou rodando o bairro praticamente 3 dias dentro de um ônibus. Gravando dentro do ônibus. Então, isso gerou um burburinho ali e as pessoas já começaram a presenciar mais essa questão das gravações, né? Que a gente leva pra lá. Sim, imagino que deve ter mudado a vida de muita gente, né? Porque você vê o cinema acontecendo é muito Sim. mágico, né? E entender que aquilo tá do seu lado ali, que tá acontecendo na sua rua, que você pode estar assistindo uma filmagem, é muito emocionante, isso é muito legal. Sim, e eram muitos figurantes também, então muita gente participou. Você ainda usa, né, o pessoal da localização ali, da Sim. região, né, para fazer figuração. E para ser ator também, né? A gente vai chegar nisso também. Ator, atriz principal Sim. e tal. Os filmes do Fast Cine, você escrevia eles e dirigia, Sim. tá? E você fez isso com muitos, né? Que você trabalhou. Você gosta de escrever, dirigir? O que você prefere, assim? Eu sempre gostei mais de escrever. É. Eu sempre preferi mais a parte do roteiro. E aí você sempre conseguiu escrever para cinema? Como foi sua carreira depois que você saiu da faculdade? Como é que você começou, de fato, a ganhar dinheiro? Como é que, sabe, assim, a viver? Você conseguiu viver de cinema durante um tempo? Como é? Quando eu aprovei o primeiro, eu já trabalhava com publicidade, né? Em agência de publicidade. Entendi. Isso em 2009. Então era tudo paralelo. Você fazia os Sim. filmes em paralelo Sim, em com o paralelo. trabalho na agência. E eu só saí de agência em 2016. Tá. Depois disso, eu voltei algumas vezes para, tipo, temporariamente, né? Na hora que as coisas apertavam mais. Acabava as leis de incentivo, Sim. né? Mas de 2016 para cá eu consegui me manter mais, assim. Mas até 2016 o foco principal era a publicidade. Na verdade, em 2014, 2015, por ali, essa coisa que eu falei de entender o que está acontecendo, tentar entender o que está acontecendo, o que pode ser oportunidades. Eu saí de uma agência onde eu ganhava o maior salário que eu já ganhei na minha vida, porque eu descobri o que era o Fundo Setorial do Audiovisual e a quantidade de oportunidades que tinham no Fundo Setorial do Audiovisual. Então eu saí dessa agência e fui para uma outra que eu trabalhava só meio período, consequentemente ganhava metade do valor que eu ganhava antes, menos da metade, na verdade, mas para me ter tempo de escrever. E foi um período que eu escrevi muita coisa. Foi o período que eu comecei a esboçar o meu skate na enfeite, foi o período que eu escrevi A Piscina de Kaique, os filmes que deram um retorno, assim, né? Posteriormente, foi tudo nessa época. Coincidentemente, o mesmo ano que a gente começou o Favera. Mas aí já é uma outra história, né? Então, eu percebendo, né, essa movimentação, essa estruturação do audiovisual por meio do fundo setorial, né? Que foi algo que foi pensado para ser escalonado, né? Para suprir os gargalos que existiam ali na produção audiovisual nacional e que isso haveria uma descentralização dos recursos. Então, eu comecei a meio que focar nisso. Estavam acontecendo editais locais também, né? Então, eu deixei um pouquinho de lado a prioridade na publicidade e propaganda e comecei a focar no cinema, em escrever coisas, em ter coisas para produzir posteriormente. Sim. E aí, em 2015, foi quando a gente inscreveu o meu skate na enfeite, né, no FSA. E no final de 2015 para 2016 foi quando saiu o resultado, né, foi aprovado. Na verdade, foi 2015 ainda, final de 2015. E foi quando eu precisei abandonar a publicidade de vez assim, sem contar esses momentos que eu voltei, né, por alguns períodos curtos, mas que eu tinha que me dedicar mesmo porque
era uma coisa grande, né? E Sim. que me manteria ali por um bom tempo. Então, não pensei duas vezes e... A É Nós Que Tá é a sua produtora, né? Sim. E ela nasce quando? Ela nasce lá na época da faculdade ainda. Ah, tá. Com CNPJ e tudo? Não. Era um selo só, né? Aham. Que o caso do vestido, a gente assinou com Cateto Maior Filmes. A logo era até uma claquete de lado, assim. Ah, E aí o destaque era pra parte da claquete que tenha negocinho que movimenta, Sei. né? Que era o cateto maior, porque aí Tá. tinha o cateto menor e a hipotenusa ali do triângulo, né? Então, a gente assinou assim, mas depois, logo em seguida, eu já criei o É Nós Que Tá Produções e assinava, mesmo sem ser nada formal. e formalizou quando? Formalizou em 2014, Quando foi você quando viu eu- essa oportunidade Sim. do FSA. isso. E aí, só que aí eu virei um MEI, né? Eu abri um Sim. MEI, microempreendedor individual. E em 2016 eu já estava virando ME. Com 2 anos de MEI, eu virei ME em 2016 por conta do meu skate no enfeite. Porque você já tinha a ideia e para colocar num edital nacional que a gente está falando de EBC, né? O edital de fomento que o meu skate no enfeite ganhou foi pela EBC, não foi? Foi do TVs Foi Públicas. TVs Públicas, Uhum. né? Só que foi pela Canfilmes que a gente colocou. Ah, tá. Então nessa época você ainda não era ME. Não, eu era MEI e eu tive que virar ME para poder receber do Sim. meu skate, Entendi, para poder operacionalizar. entendi. Porque na época o MEI eu acho que era 60 mil o limite Exato. de... E o MEI não aborda todas as funções que o cinema tem, né? Que a gente exerce dentro Sim. do cinema. É bem limitado. É bem limitado. Inclusive, poderia ser bem diferente, né? A gente Estão tem- querendo mudar aí, né? nessa luta aí. Eu vejo o seu perfil, assim, de artista, mas eu vejo um perfil de empreendedor muito forte. E é muito raro a gente conseguir conciliar as duas coisas. Você sofre, assim, quando você tem que ser mais racional do que criativo? Como eu venho da publicidade, então eu já vinha meio que praticando isso há um tempo, né? Então Entendi. tem muito isso. Você entra no curso e esse é um dos motivos pelo qual eu acabei decidindo também focar no audiovisual, porque eu tenho mais liberdade, né, criativa. Na publicidade você entra no curso achando que você vai ter essa liberdade criativa, né? Eu era redator, né? Então criava roteiros para VTs, né, spots. Só que você se vê ali fazendo o que o cliente quer, que na minha época, né, era o varejão Ricardo Eletro, né, que era o que estava na moda e que todos os clientes queriam. Então você acaba ficando limitado, assim. Tem as exceções mesmo, eu consegui fazer muita coisa legal assim dentro da publicidade, mas não é aquilo que a gente imagina, né? Uhum. Então você meio que se acostuma com esse desapego mesmo Uhum. em prol do que tem que ser, tipo... Sim. Você quer fazer desse jeito, mas você sabe que vai ter que fazer de outro jeito. Então, Ainda mais dentro de um mercado goiano que se espelha muito no que está Sim. vindo, né? De fora, do eixo, enfim. É muito difícil a gente inovar aqui dentro, né? sim. Eu vejo também que você não tem essa... o meu... Vai ser o meu maior filme, vai ser o meu filme especial, eu vou... Sabe assim? Uhum, Tem gente que acha que o primeiro filme que vai fazer vai ser o que vai pro Oscar. uhum. O que você pensa sobre isso? Não, eu não tenho esse apego, assim, dessa forma. Não sei nem o porquê, assim. Uhum. Acho que é questão de perfil mesmo, mas acho que por sempre, desde molequinho, né, sempre ter acostumado a estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tipo, com, sei lá, 12 anos eu organizava amigo secreto que envolvia 150 pessoas do bairro. Que isso? Fazia campeonato de golzinho, então, sim, sempre tive muito ativo, assim, fazendo muita coisa. Então, não dá muito tempo pra você ter apego. Tipo, eu tô, sei lá, vou começar, espero, daqui a um mês, começar a pré-produção de um filme, mas aí eu já tenho outro pra fazer o ano que vem e já tenho outros projetos que eu quero viabilizar. Então, assim, pra mim, o principal nem é o que vai pra tela ali, mas o que acontece enquanto você está fazendo, né? O processo, né? Eu sempre ressalto isso. Eu importo muito mais com o processo do filme, tipo, as pessoas que estão ali, o que isso vai proporcionar para essas pessoas, o que vai ajudar essas pessoas, do que o resultado final, assim. Tanto é que a gente já, em filmes na piscina mesmo, você estava presente, a gente abriu mão de cenas
Sim. que estavam no roteiro em busca do bem-estar do elenco, Sim. né? Então, é muito isso, assim. Eu acho que não vejo, assim, com esse... Não sei se diria fetiche o filme tem que ser assim, tem que ser com tal equipamento, que é uma coisa que, enquanto produtor executivo, eu sofro muito quando eu vejo que, tipo, uma grana gigantesca vai para um equipamento que, na hora que o filme ficar pronto, não vai ter plataforma ou suporte que vai imprimir a qualidade que aquele equipamento, sabe? Uhum. Então, são coisas que... Sim, porque a nossa produção de curta, até de longa, enfim, quando não vai para o cinema, é para ir para festival, né? Sim. E os festivais são feitos com lei de incentivo também, e, enfim. E aí depende de cada festival como vai receber. A maioria, muitos recebem como DCP e passa até em 2K, né? Uhum. Mas a gente quer sempre filmar em 4K, tem aí 8K agora, tem 7.1 de som. Uhum. Só que realmente não chega, né? Não A gente chega. gasta um dinheiro e uma mão de obra especializada Sim, que infla é caro, tudo, né? e infla tudo. Porque Exato. você filma em 4K também, com uma 7S, Uhum. é o que você vai filmar, às vezes, em 4K com uma Red, mas que vai precisar de um Sim. foquista, e aí vai precisar de um segundo assistente de câmera, que vai Sim. precisar de um log, porque o arquivo... Então, Mas isso, são contas que, às vezes, eu tenho que fazer, sim. porque os projetos não são meus, mas nos meus mesmo. Mas isso Não. também eu vejo que, assim, aí entra a minha visão de assistente de direção, assim, que eu fiz durante um tempo em filmes, que vai de uma escolha muito consciente, tem que ser consciente da própria direção. Sim, Tipo, pra que eu preciso de uma head num set onde eu tô filmando com skate? Como é que eu vou fazer os movimentos que eu preciso, que nem você fez o meu skate no enfeite? Você Uhum. botou uma 7S no gimbal, 2 7S. duas 7S no gimbal e contratou, não me lembro, o assistente que era skatista, porque tinha que Uhum. ser. Como é que você ia fazer o ator fazendo as manobras e a câmera não ia seguir isso, né? Como é que a gente ia deixar de sentir essa emoção, né? Sim. E um assistente que, inclusive, hoje é um dos principais primeiros assistentes de Exatamente. Goiás. O Leozinho, maravilhoso. E que começou lá. Começou lá com você. Vamos então falar sobre isso, porque a gente já chegou no edital de TVs públicas, né? Uhum. Que foi o primeiro grande edital, assim, que você participou? Sim. Tá. Antes dele, que a gente não falou, teve só o Mademoiselle, que a gente falou no início, na verdade, Sim. quando a gente se conheceu. E que foi um filme que também abriu muitas portas, assim. O Mademoiselle foi feito com lei de incentivo? Foi com a Lei Goiáses. Lei Goiás, tá. Mas foi um valor bem baixo, assim. É um documentário, Isso, um né? Conta um documentário. pouquinho da história. A história da Lulu Mon Amour, né? Aham. Que é a primeira rapper trans, né? Uhum. Assumidamente, do Brasil. Então, a gente contou um pouco da história dela de uma forma bem livre, né? De uma forma bem ela mesma, assim. Sim. E que a gente usou a estratégia de fazer um videoclipe junto, né? Com a gravação do filme. E é um filme que foi indicado pro Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2016 ou 2017. E ganhou Então, muitos festivais, passou em muitos lugares, sim. né? Uhum. Ganhou o Goiânia Mostra Curtas. Sim. E aí, logo em seguida, já veio a aprovação tanto do meu skate no enfeite quanto da piscina de Kaique, assim, que foi na mesma época, né? Tá. O meu skate no enfeite é uma série de 6 episódios, 5 né? episódios. 5 episódios. De quanto tempo cada? 26 minutos. 26 minutos cada. É um grande salto, né? Sim. Passar de um monte de curtinha Uhum. para uma série desse porte. Porque se a gente pensar, é um longa-metragem, Sim. né? E você também fez os roteiros, Sim. direção. Que também foi um desafio, né? De roteirizar algo com uma outra estrutura, né? Sim. Então, mas foi uma escola, assim, né? Conta um pouquinho da história pra gente poder entender aqui. É de uma menina skatista, ela quer ser skatista, né? Uhum. Mas a mãe A mãe dela é contra, né? é contra. E aí ela conhece um grupo de skatistas, né? Uhum. E tem a virada da mãe ali, né? De ver que o skate é algo que pode ser positivo, né? Na Sim. vida da filha dela. E paralelamente tem a outra trama da especulação imobiliária, né? Da pista de skate, Sim. que é uma das únicas pistas da cidade e que vai ser destruída para a construção de um prédio. Sim,
tive que botar uma retroescavadeira Sim. para atravessar a cidade em cima de um caminhão, porque eu descobri que retroescavadeira não anda na cidade durante o dia. É uma loucura. E aí eu lembro dessa cena e o tanto de figurante. Você é autodidata, assim, para roteiro? Você sai estudando e... Eu estudei roteiro publicitário, né, na Aham, faculdade. Sim, Mas essa transição foi, tipo, peguei um roteiro, vi a estrutura mais ou menos ali, e depois que eu já tinha aprovado esse primeiro, né, Era Uma Vez um Bandeirante, que eu comecei a estudar mais assim, mas assim, muita coisa eu aplico, muita coisa eu não aplico, tem muita coisa que, tipo, pra mim não faz muito sentido nas regras, né, Sim. e até a forma de escrever mesmo, até hoje eu ainda escrevo no Word, agora no Google Docs, né? Mas você também fez produção executiva durante um tempo, não foi? Da série? Ou você conseguiu delegar? Porque acaba que quando a gente tem um projeto e a gente tem toda essa capacidade de gestão que você tem, a gente sai dando pitaco um monte de função, né? Porque a gente sabe como lidar. E eu lembro que você queria pegar um monte de coisa, mas é impossível, né? E aí você conseguiu delegar? Como foi? Foi difícil? Eu fiz a produção executiva anterior, né? Até o momento da aprovação e um pouco da pré ali. E depois na pós eu peguei novamente para, tipo, finalizar. Isso. Mas o ideal é que eu depois da aprovação já tivesse passado para alguém, porque assim, uma coisa é você fazer roteiro, direção e produção executiva de um curta, que é tranquilo, outra coisa é você fazer de uma série. E hoje eu vejo o resultado disso na tela. Eu vejo que se eu tivesse ficado focado mais na direção mesmo, né, e esquecido, o resultado seria melhor, né? Poderia ser melhor. Então Entendi. É algo que eu não aconselho, assim, de projetos grandes, a pessoa fazer executiva e dirigir ao mesmo tempo. Sim, eu acho que é um grande mérito seu e eu aprendi, eu acho que muito com você, montar equipes muito, muito humanas, sabe? Que se conversam, que gostam de estar trabalhando juntos. Eu acho isso muito importante. Sim. Analisar o perfil de cada um e ver, não, essa pessoa é muito boa para escolher locação, essa pessoa é muito boa para alimentação, vamos juntar, fazer um bem bolado ali. E aí, ir trabalhando com pessoas que têm a mesma vibe, sabe? E eu acho que o meu skate no enfeite, ele tem uma equipe muito redonda nesse sentido, sabe? E eu acho que é por isso que foi tão gostoso de gravar. A gente tinha uns problemas, assim, às vezes de segurança, porque queria gravar à noite, né? Nos locais meio complicados. Distantes. A gente tinha que chamar a polícia, enfim, tem vários telefones de coronel ainda no meu celular. Mas eu acho que quando a gente sai de um set que é leve e que todo mundo tá satisfeito com o trabalho que foi feito, a gente vê a diferença. Sim. Sabe? Então, é óbvio que era um set que eu não estava presente, eu ia em algumas gravações, porque eu era produtora executiva, eu não estava como assistente de direção, eu imagino que o estresse do Calil tenha sido muito maior, né? É um trabalho muito... óbvio, dá muito trabalho, né? Mas é muito recompensador. E hoje a série tá passando, já passou, como é que tá? Ela foi exibida tanto na TV Brasil quanto na TV Cultura, em rede nacional. Acho que na TV Brasil foi reprisada algumas vezes, inclusive. E passou em outras, até o momento em que eu fiquei ali contabilizando, passou em outras 12 TVs públicas locais, assim, de lugares diferentes, inclusive até a TV UFG aqui, né? De vez em quando ainda é exibida na TV UFG pelo programa Hip Hop em Cena. Que de vez em quando eles voltam ela, né? Só que aí ela passa em 10 episódios, né? Porque o programa tem um tempo, né? Então são 13 minutos cada... Aí eles picaram, assim? Sim. Entendi. O nome da atriz principal, qual que é? É a Jordana Luz. A Jordana Luz. Luz Negra, que é MC também. Então, ela já era MC ou ela começou essa carreira do audiovisual por conta do meu skate no enfeite? Ela era skatista e eu acho que ela já escrevia, assim, só que ainda não tinha lançado a carreira musical dela.
E aí eu acredito que foi após o meu skate no enfeite. Que massa. E aí hoje a Luz Negra, ela também tá em rádio, né? Ela estava na Move até um pouco tempo atrás, ela saiu e ela tá bem focada, assim, no audiovisual novamente, assim, na interpretação. Que legal. Ela tá, nesse momento, vai gravar o telefilme, né, da Milena com o Kalil, que vai passar na TV Anguera em breve. E tá em outros trampos aí também, tá bem focada. Aí depois do meu skate no enfeite, o que você fez? Aí logo em seguida veio a piscina de Kaique. Porque já estava aprovado, né? Já estava aprovado, É um o edital. prazo já... É o curta afirmativo, é um edital federal. Você inscreveu como uma pessoa negra? Como era? Isso, era para diretores negros. Para diretores negros. Uhum. Tá, e a história também é sua, e esse roteiro você escreveu lá atrás, Sim, já pensando no futuro. sim. Rafael... Eu já tinha tentado em outros editais, na lei municipal mesmo, mas a lei municipal é um pouco complicado. Vamos Ainda pular essa bem que não parte. passou, né? Porque Ainda bem, aí- porque a gente aprovou com uma verba maior, com uma Sim. visibilidade maior, que é do Sim. curta afirmativo, que, tipo, segue dando retornos, dando resultado até hoje, assim. É um filme que foi lançado lá em 2017, gravado em 2016, mas até hoje as pessoas me chamam para exibir. Sim. Não sei quando o podcast vai ao ar, mas no FICA desse ano mesmo vai ter uma atividade da APAN, né, que é a Associação de Produtores Negros, que ele vai ser um dos filmes exibidos, né? Eles chamaram para ir lá trocar uma ideia sobre. Então, E assim, os meninos que era desse tamaninho já devem estar... já estão todos grandes, foram homenageados recentemente na Assembleia Eu vi. pelo filme. E deve ter sido muito marcante, né? Foi o primeiro trabalho deles, né? Como atores. Foi. Como é que é trabalhar com criança no set? É complicado. Criança que É nem bem complicado. nunca pensou em ser ator. Sim, e uma faixa etária muito nova também. Eles Eles tinham tinham ali 8. 8, 9 anos. Aham. 7, 8 anos, na verdade, né? É. Então, assim, foi um desafio. E esse você esteve no set ali, você Eu era presenciou. make-off, eu lembro. Mas no final eu saí falando que eu nunca mais ia fazer filme com criança, né? Mas aí o próximo, né? Pra pagar a língua. Exatamente, mas aí você escolheu uma criança um pouquinho maior também. Sim. Aí A gente aprende, né? Né? Então. Mas aí Conta um pouquinho da história do filme. Então, a piscina, um garoto, né? Que gosta de piscina, mas ele não tem piscina na casa dele. Então, ele escorrega na área do cimento queimado ali. É a área molhada e ensaboada para se divertir junto com seu amiguinho. Quem nunca, né? E também foi pra muitos festivais, né? Ele fez um Foi. barulhão. Esse foi o que, tipo, abriu diversas portas, assim, mudou toda a perspectiva, né? Uhum. Não só minhas, assim, mas de quem tava junto ali e do bairro em si, né? Do Vera Cruz, juntamente com o festival, né? Então, é um filme que recebeu 33, 34 premiações no geral, no total. Passou em mais de 300 festivais, até o momento que eu contei, porque... Nossa. E sem contar as reprises, né? Porque os festivais que exibiram, muitos deles reexibem sessões especiais Sim. ainda, né? Então ele rodou muito, assim. É um filme que roda muito no movimento cineclubista goiano, né? Eles levam para passar em escolas. Sim, já passei na escola com Então. meus alunos. Sim. Então é um filme que ainda roda bastante, assim, Aham. né? E você é chamado pra falar sobre ele ainda? Sim. É. Constantemente. Que massa. Ao mesmo tempo, a gente tá esquecendo de falar do Favera, que começou quando? 2014. Rafa, você teve um boom ali, né, em 2014. Você Sim. falou, vamos lá. 2014, na verdade, foi nessa época do plantar ali, né? Do Aham. entender o que estava acontecendo, deixar a publicidade um pouquinho de lado, focar no cinema. E fizemos também o primeiro Favela sem grana nenhuma, assim. Como? Batendo na porta, minha mãe, que conhecia muita gente no bairro, a Rochelle, batendo na porta dos comerciantes, explicando que ia ter um festival e tal. E aí alguns comerciantes, um deu R$50, outro deu R$100, outro deu R$100 em compras, cada um ajudando de uma forma ali, e a gente fez. E como foi Peguei esse um primeiro? projetor emprestado. Como foi esse primeiro Favera? Ele tinha... você pensou como? Só exibição de filmes? Como? Sim. O mais simples possível, né? O que dava pra fazer. Pra a comunidade ter acesso Isso. a filmes. É porque a gente já tinha feito ali, a gente tá falando de 2014, né? Isso. Então a gente já tinha feito Era Uma Vez um Bandeirante, que não foi gravado no Vera Cruz. Tá. Teria cenas no Vera Cruz, mas eu, inexperiente ali, fui convencido a não fazer no Vera Cruz, porque era longe, não sei o quê. Uhum. Depois, tipo,
se não fosse isso, né? Mas enfim, mas tinham muitos figurantes que eram pessoas do Veracruz. Depois tiveram alguns caseiros. Teve o caso do vestido, que foi o primeiro, que apesar de ser um trabalho de faculdade, foi gravado no Veracruz, né? Com os meus amigos, com minha família, né? Na minha casa, em outros pontos. Então assim, chegou num momento em que a gente viu que a gente tinha ali, sei lá, 6 curtas produzidas, né? Ruins, mas produzidos. E que a gente nunca tinha parado para exibir esses filmes para as pessoas que participavam. Entendi. Então a gente teve a ideia de fazer uma mostra para chamar essa galera e exibir esses filmes. E aí, na época, eu estava fazendo um curso de gestão cultural à distância do Ministério da Cultura e do Senai. Tá. Do Sesc, algum desses do Sistema S. E aí, tinha um trabalho final que era criar um projeto. E eu já juntei as duas coisas e criei o Favera ali. Ampliando, né? Não apenas uma mostra, né? Sim. Mas um festival que conectasse os filmes que a gente fazia na nossa periferia com filmes de outras periferias do Brasil. Nossa. Então, a mostra nacional do Favela, até hoje, ela tem essa segmentação, né? Tem que ser filmes que têm relação com outras periferias do Brasil. Tá. Então, a ideia do festival surge aí, e aí, naquela ânsia de fazer, fomos atrás da forma que dava, pegamos um projetor emprestado, pegamos uma tela branca, colocamos no gol da quadra da escola, que abriu as portas pra gente, que é onde a gente realiza até hoje, Sim. né? Que é o Laurindo. É onde você estudou? Eu estudei lá, acho que por 3 anos. Da primeira à terceira série do ensino Legal. fundamental. E aconteceu o primeiro Favera, e foi um marcar território também, né? Foi fincamos uma bandeirinha ali de que existia um festival numa periferia de Goiânia. E a partir daí, ter esse portfólio, né, por mais simples que tenha sido, já foi importante para viabilizar os próximos com o recurso. Tá, e aí você conseguiu fazer o Favera anual? Aí no ano seguinte, a gente ia fazer da mesma forma também, não tinha recurso. E aí eu passei por alguns problemas pessoais que em 2015, que faltando uma semana para o festival, os filmes todos selecionados, tudo praticamente arrumado, eu tive que cancelar a edição. E aí acabou ficando para 2016. Aí em 2016 a gente fez 2 edições. Legal. A edição de que seria em 2015 com a edição de 2016, dessa vez já com verba pela primeira vez. Tá. Então, ele tá hoje em qual edição? A gente acabou de realizar a 10ª. E aí, por outras 2 vezes, né, na época da pandemia, a gente também não realizou. E aí, no ano seguinte, a gente realizou 2 edições também. Não juntas, igual em 2016, mas 2 edições no ano, assim, separadas mesmo. E o ano passado também a gente não conseguiu, por não conseguir captar, né? A gente tinha aprovado na Lei Goiás, tinha uma garantia de uma emenda federal, mas não conseguimos, não fomos pagos a tempo pela emenda e não conseguimos captar a Goiás. Então a gente passou para esse ano, aí realizamos a 10ª edição, que seria o ano passado, esse ano, e esse ano tem outra edição, para não ficar o buraco, Favera 11 aí em agosto. Meu Deus! Tá ouvindo aí, né, Roberta? Roberta do céu, coitada. Misericórdia. Tô sabendo dessa notícia agora, hein? Olha aí, pega de surpresa. Vai ter reunião hoje depois desse podcast. Não, ela me mandou uma mensagem hoje. Não, aí pra gente finalizar, eu pensando. Finalizar. Não sabe de nada, inocente. Finalizar um, mas começar outro. Nossa, Rafa. Paralelo a isso, você também tem um ponto de cultura. Sim. Que começou quando? Por onde que eu começo? Dentro de uma das edições do Favera, a gente realizou o primeiro encontro de fazedores de cultura do Conjunto Veracruz e Região. Tá. Que era um papo ali entre pessoas que faziam cultura e, tipo, e aí? O que a gente faz pra melhorar? De forma diversa, que você tá falando de cultura. Isso, cultura de uma forma diversa. Porque o meu plano antes era transformar o Veracruz em um polo audiovisual dentro de Goiânia, né? Ainda não é um plano? Então, virou. Aí virou muito rápido e a gente resolveu, né, virar um polo cultural, né? Vamos... Sim, não só de audiovisual, mas cultural em geral. Exatamente. E aí essa reunião tinha esse objetivo, né? Das pessoas trocarem ideia pra gente... Tá, mas para que isso aconteça, o que a gente precisa, né? E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de um espaço físico, né? Para servir ali de sede e abrigar essas ações para que a gente tivesse uma liberdade. Tá. E aí eu já saí de lá escrevendo projeto. E aí no ano seguinte, a gente conseguiu aprovar o projeto do Veracult.
do Ponto de Cultura. Eu acho que 2017. Isso, final de 2017, começo de 2018. O encontro foi 2017 mesmo. Tá. E aí, na hora de escrever o projeto, precisava comprovar que esse espaço ele já existia, né? E a gente foi falar, tá, mas e a casa do Pedrinho? Porque ali tinha, no fundo da casa dele, era onde a gente reunia, Sim. era onde tinha um estúdio de música, tinha um banheiro separado. Então, tipo assim, o Veracruz nasceu ali, a gente já tava fazendo a movimentação ali. Massa. E aí a gente colocou isso, tipo, o Veracruz nasceu em 2016, ele só não tinha nome ainda, que realmente foi. A gente fez coletiva de rap, reunião com os MCs, tudo ali, né? Até cena do meu skate no Enfeite mesmo, que também foi em 2016, a gente gravou lá. A festa do meu skate no Enfeite foi lá. Foi, logo depois da gravação, que foi lá também. Da última gravação. Sim. Então a gente, resgatando isso, a gente marca que o Veracruz ele começou em 2016. Ele só não tinha esse nome, ele passou a ter esse nome já no final de 2017, quando a gente escreveu o projeto. E aí a gente aprovou esse projeto e conseguimos ali por 8 meses alugar uma casa. Dentro do projeto eram 6, mas a gente, naquela esperança de aprovar outro, né, foi fazendo algumas dívidas para manter a casa. Então, em 2017, a gente estava planejando, né, esse espaço. Em 2018, a gente estava comemorando que esse espaço já existia, isso no segundo encontro de fazedores de cultura do Favera. Em 2019, a gente estava literalmente chorando nesse mesmo encontro, porque a gente não conseguiu manter esse espaço. Foram oscilações, assim, A vida do realizador audiovisual é uma montanha-russa, né? Só que aí, junto com isso, né, também em 2019... na despedida do Veracruz, né, dessa primeira casa, foi quando a gente gravou o Lily's Hair, que foi o filme que veio depois da piscina, e que a gente gravou 80% do filme no Veracruz. Cena de show, cena de casa, cena da vidente, né, do local de atendimento da vidente. Então, assim, a gente gravou muita coisa lá. E foi quando eu parei o Pedrinho, que era o diretor de produção, eu falei, cara, olha o que a gente tá conseguindo fazer num espaço desse aqui, desse tamanho. Aí eu falei, o primeiro projeto grande que a gente ia aprovar, grande assim, naquela época pra gente, que a gente lidava com projetos de no máximo 100 mil. Então, qualquer coisa acima disso era grande. A gente vai ter uma nossa sede própria. A gente vai atrás da nossa sede própria. E assim aconteceu. A gente aprovou depois uma edição do Favera, que foi antes da pandemia. Projeto de 200 mil e um outro projeto pro Veracruz mesmo sem ter a sede ali ainda, né? Sem informar que a sede a gente tinha entregado, de 100 mil. E aí foi a hora que eu fiz a loucura e financiamos a casa onde hoje é a sede própria do Veracruz. Depois veio pandemia, né? Eu tinha feito um planejamento gigante, assim, de como pagar a dívida, né? Com várias ações e tal. E aí 15 dias depois veio o primeiro decreto da pandemia. Fechou todo esse planejamento foi por água abaixo e o contrato da casa já tinha assinado. Falei, não vamos recuar, vamos ver o que vira. Rolaram alguns problemas nesse meio tempo aí, mas hoje conseguimos resolver, a casa tá lá, tá quitada, a sede é nossa e Veracruz, a história do Veracruz é isso. Que massa. Entre altos e baixos. Então, o Veracruz hoje, ele serve pra o quê? O que vocês fazem lá? Então, lá hoje a gente tem uma sala que abriga um estúdio musical. De vez em quando, os meninos, principalmente os meninos do hip hop, utilizam lá, né, para gravação. Tem uma estrutura bem básica, assim, mas que dá para trabalhar. Temos uma sala multiuso onde acontecem tanto projetos de formação, né, de oficinas, cursos, laboratórios. E também apresentações de pequeno porte, né, de teatro. Durante Favela mesmo, a gente recebeu um outro projeto chamado Circo Favela, que tiveram vários espetáculos de teatro, espetáculos de dança. Então, o principal, assim, do que tá rolando agora é isso, assim. São esses tipos de ações. Mas é um espaço que dá para fazer muita coisa, assim. A gente já sediou batalha de rima, sarau. Legal. É um espaço para ser multicultural mesmo. É formação, né? Eu já dei oficina de formação lá. E a comunidade local tem conhecimento de que tem ali um ponto de cultura, eles frequentam, como é? Sim, tem muita gente que já sabe, né? Mas o Veracruz é muito grande, né? São muitos moradores, assim. Então, aos poucos, constantemente a gente depara com pessoas que chegam lá e falam, nossa, eu não conhecia. E durante a Favela mesmo aconteceu muito, assim, porque foi um evento que teve uma divulgação maior, né?
A gente, pela primeira vez, levou mais atividades para o VeraCult, né? Porque ficava muito concentrado na escola, naquele período ali das mostras, né? Dessa vez a gente tentou não chocar ações, então a gente fez um Favera de praticamente um mês, né? Esse de agosto não vai ser um mês, tá, Roberta? Vai ser mais. Então a gente conseguiu levar públicos diferentes, assim, momentos diferentes e deu para muita gente que não conhecia conhecer, mas ainda com certeza tem muita gente que não conhece, né? Sim, sim. O que eu mais gosto, assim, no Favera é justamente essa... Que é uma coisa que eu acabei tendo conhecimento depois que eu virei professora de crianças, como o audiovisual não está sendo estudado na escola, né? E como as crianças não têm um mínimo de interpretação de imagem, de saber que por trás de todo filme tem uma mensagem, sabe? Toda cena gravada tem muito tempo ali de elaboração, de planejamento, tem muito dinheiro gasto. Então, ela tem que dizer muitas coisas e passa em branco, né? Sim. A gente sempre teve interpretação de texto, mas interpretação de imagem não existe. E aí eu fui fazer um plano de aula de 1 ano e não tem nada na BNCC de audiovisual. E aí eu fiquei pensando, gente, os professores que querem lidar com audiovisual dentro da escola, eles não têm a formação básica, né? Porque a gente tem que fazer um curso de audiovisual para ter acesso a muitas coisas. Sim. E eu fiquei pensando, tem um campo tão vasto que a gente pode abarcar aí, e as crianças, elas têm uma criatividade tão, né, à flor da pele. Na verdade, vocês já fazem isso há muito tempo, né? De levar o audiovisual para as crianças. Como é essa interação do Favera com as crianças? A gente começou em 2017, né? Essa coisa, eu sempre falo que o Favera é um festival vivo, assim, né? A gente vai percebendo as coisas e vai adaptando, inserindo novas coisas de acordo com as demandas que a gente vê apresentadas na nossa frente, né? Então, em 2017... 2017 a gente fez a primeira edição dos núcleos de formação e produção audiovisual dentro das escolas. A gente começou, eu acho que com 5 escolas, indo para essas escolas e passando ali um tempo, né, ensinando audiovisual para os alunos, e no final a ideia é que eles saíssem com filmes prontos. Todas as escolas públicas? Todas públicas, inicialmente sim. E toda a diretoria, a Secretaria de Cultura, de Educação e tal, todo mundo dá apoio e suporte? Então, como é isso? A Secretaria de Educação, na verdade, nem sabia, né, que estava acontecendo. Mas os professores, eles veem uma validação nesse projeto, como é? Sim, ali no início, né, parece que tinha uma liberdade maior das escolas em fazer escolhas, né, lá em 2017. Entendi. Uma questão de gestão, provavelmente. Sim. E aí a gente não teve dificuldades, assim, em criar essa relação, né? A dificuldade maior era de fazer eles entenderem o que a gente queria, né? Tá, que vocês querem passar 2 meses aqui na escola fazendo o quê, pra quê, né? Mas aos pouquinhos a gente foi... inicialmente tinha a parceria da UEG, né? Do CriaLab, que era a metodologia deles, que era aplicada, né? Do Olhares Móveis. Isso durante 2 anos. E acontecia muita coisa, tipo, tem oficina marcada para hoje, mas chega na escola e, tipo, não dá para dar oficina hoje e tal, tinha que ir embora. Mas a gente levou dessa forma, né? E aí, em 2019, foi quando a gente reformulou, 2 anos depois, né? Já tinha acontecido durante 2 anos, a gente reformulou essa ação. A gente não estava mais com a parceria do CriaLab, muito por conta da metodologia mesmo, que a metodologia deles é uma metodologia mais de criar vídeos. Tinha o Minuto Lumière, tinham já algumas coisas mais prontas, assim, que eram ensinadas para os alunos. E a gente queria algo mais voltado para o cinema mesmo, né? Essa coisa dos alunos sentirem que eles estão num set, né? Então a gente criou uma metodologia própria e ampliou o número de escolas, né? E pela primeira vez conseguimos essa dinâmica de ao final ter um filme só de cada turma que era contemplada ali. Na verdade, num primeiro momento de uma aproximação, porque da mesma forma que eu, lá nos 20 e tantos anos, achava que eu não podia fazer filme, essa molecada também, que é de periferia também, vê o cinema como algo distante. Então a gente sempre começa mostrando os filmes que a gente fez no Veracruz. Então já cria essa aproximação, que eles veem pessoas que eles conhecem, veem os ambientes e tal. E a partir daí a gente ensina desde roteiro, né, produção, o que é uma equipe, as funções. Aí divide as equipes, eles criam um roteiro, depois eles mesmos filmam. Só a parte de edição que a gente ainda não conseguiu levar para dentro da escola. Mas... O que falta?
Estrutura. Tem a questão também do tempo, né? Tipo, esse ano a gente teve uma conversa na Secretaria de Educação Estadual e eles estão bem abertos, assim, a que a gente formalize mesmo uma parceria, sabe? Com tudo bonitinho e tal, com eles dando um suporte também. Então, eu acredito que a partir do ano que vem, porque esse ano não vai ter mais os núcleos, né? No Favela 11 a gente já fez tudo junto. Mas o ano que vem a gente quer atender 30 escolas, no mínimo. Esse ano a gente atendeu 19 com 25 turmas. Uma coisa que a gente aprendeu é isso, tipo, quando você está num ambiente de escola pública, principalmente, não tem jeito, você tem que se adaptar à realidade da escola. Tem que ser mais móvel, assim, sabe? Tanto é que hoje a gente não sofre. Se a gente chega na escola, a gente já coloca ali 2 meses, né? Mas a gente tem pelo menos 15 dias de extra ali, porque a gente sabe que vai ter problema no meio do percurso. A gente está lidando num ambiente que não é um ambiente ideal, né? A gente está lidando com um ambiente que é cheio de problemas, né? Que é escola pública, pouco recurso, professores que muitas vezes estão sobrecarregados, né? Então a gente tenta entrar na escola, mas sem conturbar em nada o ambiente ali. A gente se adapta. Essa coisa do professor é isso mesmo. É isso também. Tem professores que se envolvem. Então, eles entram ali e trabalham junto com a gente. Tem professores que não querem nem saber. Tem professores que estão achando bom porque vai ter um tempo ali para corrigir as provas, porque estava levando para casa. Então, é a realidade deles mesmo, né? Eu acho que se a gente tiver projetos que sejam mais móveis, não a partir daquilo que eu quero levar para a escola, mas o que eu quero levar, o que eu posso levar e o que a escola precisa. E olhar caso a caso. Cada escola que a gente entra, a gente age de uma forma diferente, porque a gente se adequa à realidade daquela escola, que é específica, né? Entendi. Então, acho que esse tipo de projeto, para ter continuidade, igual o Favela vem tendo continuidade, precisa disso, sabe? De uma coisa mais linear, né? Não uma coisa que, tipo, a gente vai chegar lá e vai ensinar, tipo, esse posicionamento mais linear mesmo. E qual a idade das crianças que vocês estão trabalhando? A gente trabalhou com CMEI, com crianças de 5 anos e adolescentes com 17, 18 anos. Mas isso varia de ano para ano? Como é? Não, esse ano a gente trabalhou com 2 CMEIs, com crianças de 5 e 6 anos e com algumas turmas de 2º ano. De 3º ano a gente não trabalhou com nenhuma. Eles estão mais focados na Enem, essas coisas, no vestibular. Então, mas a gente trabalhou desde pré-escola até... E aí vocês passam 2 meses na escola, mas como é? É no contraturno? Cada escola é de uma forma. Entendi. Vocês variam até nisso. Até nisso. Entendi. Tipo, a gente chega e fala, qual que é o melhor horário para vocês? Então, tem escolas que colocam como um prêmio para a melhor turma receber o projeto. Entendi. Tem escolas que colocam como se livrar da pior turma. Então, toma esses aqui porque a gente tem uma folga deles ali. E a gente pega tudo. Tem escola que coloca para as pessoas se inscreverem. Sim, tem escola que pega alunos de várias turmas e compõe ali, né? Tem escolas que é contraturno, tem escolas que é durante a aula mesmo. É bem, bem variado, assim. Tá. E eu imagino que esses alunos, eles se veem bem envolvidos, né? Sim. Tem os que se envolvem, tem os que não se envolvem. E tem turmas que são 30 alunos, então, assim... Nossa. Tem turmas que são 10 alunos. E você quer expandir para 30 escolas? 30 turmas, né? 30 turmas. A gente já quase chegou esse ano nisso, né? Porque a gente acessou 2 recursos que cada um deles tinham 6 turmas, então eram 12 no final. E a gente também já realizou junto os núcleos da edição de agosto, para não ter que, tipo, repetir todo o processo, que eram mais 6 turmas. Então, no total, eram 18 turmas. No total. Mas aí sempre a gente tá nessa fase de escolas que ficam sabendo e pedem para entrar. Legal. E aí a gente não fala não, né? Então no final ficaram 25 turmas. E é tudo ali da região? A maioria. Esse ano a gente teve o José Lobo, que é na Castelo Branco ali, já chegando em Campinas, e teve o Liceu, que não são da região. Como que você monta a equipe para atender tanta gente? Você vai? Você seleciona pessoas do audiovisual para ir? Como é que você dá conta de fazer isso? Esse ano foram ex-alunos da UEG, que já tem essa pegada de querer estar nessa coisa da formação mesmo, Ótimo. né? Alguns deles que tinham sido monitores lá na época do CriaLab, nos primeiros que a gente fez, voltaram agora para
já com uma remuneração mesmo, né? Porque na época era o Vale Transporte e o lanche, né? Agora a gente já consegue pagar um valor melhor ali mensal, né? Para eles. Então, tem pessoas que são do bairro mesmo, que, tipo, foram aprendendo com outras edições, né? Que hoje já estão ministrando. Então, assim, foi uma equipe bem grande, assim, de instrutores, né? Eu acho que foram 4, 6... Contando todos, assim, foram 8 instrutores e 8 assistentes. Entendi. E a gente distribuiu, né? De forma que cada um ficasse com, no máximo, 4 escolas. Para Tá. ter tempo, né? De pensar Esse projeto surgiu nesse formato em que ano? Começou em 2019 nesse formato. Ele começou mesmo em 2017 com a parceria da UEG e aí essa metodologia que a gente criou a partir de 2019. Mas aí só teve 2019, 22, que era um edital de 2020, mas veio pandemia, né? E esse é o 3º ano agora, que acontece com esse formato. Então, em 3 anos, com esse formato, você já consegue formar replicadores Sim. para fazer o projeto e ele tá caminhando sozinho. Assim, óbvio que com toda a coordenação e a gerência da É Nós Que Tá, né? Porque ele é pela É Nós Que Tá. Ele é parte do Favera, né? Parte do Favera. O Tá. Favera, cada ano, ele tem uma realização diferente. Esse ano mesmo foi o Veracruz e o Grupo Basted. Justamente porque você fica vendo a demanda local, né? Sim. Essa é a importância de estar inserido na comunidade e ver o que é a necessidade, né? Sim. Que interessante, Rafa. E aí você consegue ver efeitos disso, assim, a comunidade já tem pessoas que estão querendo fazer audiovisual. Já tem pessoas terminando o curso de audiovisual. Que massa, tudo por influência. Sim. A Thaísa mesmo, que tá no curso de audiovisual, acho que ela tá terminando também. A primeira experiência dela com audiovisual foi com o Pedrinho, que chamou ela para fotografar uma edição do Favela, acho que em 2017, 2018. E aí ela gostava dessa área e tal, mas tipo ia fazer outra coisa porque achava que estava distante. E aí participou do Favela. E hoje foi uma das instrutoras, né? Esse ano ela foi uma das instrutoras, inclusive. E tem outras pessoas também. Tem a menina que trabalhou com a gente, que está terminando também o ensino médio, que já quer fazer audiovisual. Os próprios meninos mesmo, que já estavam em outros cursos. O Said mesmo quer fazer audiovisual também. O Thiago, Neguinho, Xavier. Tem muita gente que começou, né, nessa movimentação e que vão para a área do audiovisual. Já estão, na verdade, né? O Said vai ser diretor de produção do filme da Paty. Que massa. Tipo, já trabalhou. Ele trabalhou no Lilis Hair como assistente. Trabalhou no Valentina agora. Vai trabalhar num outro filme que a gente vai gravar agora também, que não é nosso, mas ele vai trabalhar como assistente de maquinária. Então, tipo, tá transitando aí em várias funções. E é tão importante isso, porque acaba quando a gente faz audiovisual, a gente vai descobrindo dentro do curso, né? Mas tem muita gente que não tem oportunidade, quer entrar nessa área, né? Até porque tá no nosso dia a dia, tá no TikTok, tá no Instagram, a produção em si, né? Todo mundo quer fazer. Agora, como começar? E aí, exatamente, né, ter ali uma galera fazendo e você se juntar e ter a criatividade para continuar e ter o impulso para continuar é muito, muito bom. Sim. Nossa, o que é o audiovisual para você, Rafa? Por que você acha que você ainda continua nessa? Boa pergunta. Não, é o que eu faço hoje, assim, né? Principalmente, porque a gente tá falando de fazer muita coisa, mas a gente tá só na área do audiovisual, né? Tem as outras coisas também que... O Roberto tá rindo ali. Aí saiu lá o edital de audiovisual, eu falei, Rafa, que massa, olha, tem o edital de audiovisual. Nossa, tem um de rap também, você vai pôr? Aí ele, Isa, tem 20 editais, eu vou escrever para todos. Eu falei, mas como? Como assim? Eu acho tão inspirador, assim, o seu movimento, não só dentro do audiovisual, mas nas artes em si. Parece que te perpassa, sabe? Parece que não parece que é um trabalho só para você. Como que você faz isso? Eu acho que é uma questão de oportunidade também. Tipo, você se vê crescendo num ambiente onde as oportunidades, elas são restritas, né? E aí parece que quando você meio que descobre o caminho das pedras, é meio que aquela coisa de tipo, nossa, abri um edital, eu tô com tantos projetos aprovados, eu tô trabalhando em tantos projetos,
nossa, mas esse aí daria pra fazer isso e aquilo, daria pra colocar tal e tal pessoa, então é meio que uma coisa mesmo de querer movimentar mesmo, assim. Sim. Ontem mesmo, ontem não, né? Na sexta-feira saiu um resultado de um edital que eu tinha colocado e eu nem tava no meio da correria do Favela, nem tinha. E aí um edital de hip hop, de estruturação da cadeia do hip hop em Goiás, assim, chama Rua Mix 360. É um projeto que, tipo, vai pegar 5 grupos e vai trabalhar desde a aula de canto ali até a venda de show, isso passando por aula de oratória, presença de palco, trabalhar a parte de imagem, fazer logo, registrar no INPI, distribuir música, cadastrar no ECAD, tipo, todo o processo. Toda a assim, burocracia. toda a burocracia. Tudo. E aí eu coloquei no Rouanet nas Favelas, já tinha esse projeto há um tempo, e ele passou em primeiro lugar. E, tipo, é um projeto que vai durar 8 meses e que eu vou depois conversar com a Roberta, tô brincando. O olhinho tá piscando, tá piscando. A Roberta tá só sumindo, assim, ó, lá na cadeira. Mas é sério, eu tenho que conversar com a Roberta, porque o trampo da Bold esse ano no Favela fez toda a diferença, assim. Elas vão estar em todas agora. Dormir pra quê, né? É nóis. Que tá. De onde surgiu esse nome? É gíria, né? Tipo, uma questão de presença mesmo, de isso que eu até citei em outros momentos, né? De marcar território, de mostrar que a gente pode fazer. Uhum. E um nome que dá que faz um paralelo também com a gíria que é do hip hop, né? Então, Uhum. Rafa, você sempre cita muito a sua mãe, a sua família. Você acha que a influência dela, principalmente, te fez permanecer no audiovisual? totalmente. Eu falo que, tipo, por mais que, beleza, cresci em periferia e tal, mas eu sou privilegiado. Muito por conta disso, por questões familiares mesmo, assim, Hoje eu fico vendo a molecada, tipo, que teoricamente são iguais a mim, mas que não tem essa estrutura familiar mesmo, né? Não tem essa presença ali dos pais que conversam, que dão essa liberdade criativa, que minha mãe me incentivou a colecionar latinha quando eu era criança. Enquanto os meus amigos queriam colecionar e as mães, essa lixaiada aqui, não sei o quê. Minha mãe não. Mandou fazer prateleira de vidro, colocar na parede para mim colocar minhas latinhas. Então, tudo que eu fazia assim, criativamente, ela sempre apoiava. Enquanto as outras mães não queriam bagunçar na casa dela, ela queria que eu levasse meus amigos para estar brincando ali. Era na porta da minha casa que tinha a marcação ali em frente, né, na rua, a marcação do campo de golzinho. As outras mães não queriam que jogasse na porta delas porque a bola ia pegar no portão e estragar o portão. Sim. Minha mãe já era diferente. Então, assim, não digo no audiovisual em si, porque tipo, eu já estava adulto, né? Eu já tinha 25 anos, 24, 25 anos quando eu comecei. Mas isso veio dessa base, né? Que principalmente ela trouxe, né? Essa liberdade criativa mesmo, assim. De poder ser criativo mesmo sem julgamentos e com apoio, né? Ela também tinha essa base criativa? Sim, ela bordava naquelas maquininhas bem antigas de pedalzinho, que foi onde eu aprendi a costurar com ela também. Fazia trabalhos manuais também, com roupa. Então, não só comigo, mas com a Rochelle também, né? Mas a Rochelle fez design de moda, né? Que tá mais ligado ainda com o que a minha mãe fazia, né? Com a questão do bordado, da costura. Sim, interessante a sua mãe pensar nisso, né? Tem tantas famílias que veem que a gente tem uma certa criatividade, mas não entende, assim. Sim. Conta pra mim um pouquinho como é que foi durante a pandemia. Foi. Você já tinha o tenso. Tintim? Já, né? Já. O Tintim é o nome dele, por favor. Tintim. É o Valentim. Valentim é seu filho, né? Ele tá com quantos anos? Tá com 6. 6 anos. Então ele nasceu em... Sou ruim de conta. 2017. 31 de dezembro de 2017. Sério? Mas me conta, primeiro, então, como é que foi a pandemia com uma criança pequena? E depois a gente vai falar sobre ser pai. Bom, a pandemia tem várias coisas envolvidas aí, né? Eu falei um pouco da questão da própria casa do Vera Cut, né? Que Sim. A gente, 15 dias antes do primeiro decreto, a gente fez uma dívida bem grande com planejamento para ser paga ali durante 2 anos que foram totalmente diferentes do que a gente imaginava, né? Com isso veio
a preocupação, né? À medida que as coisas não... que a gente viu que não ia durar pouco tempo, né? Veio essa preocupação. Tinha projetos aprovados, mas não podia fazer nada, não podia movimentar, tudo era muito incerto, né? A gente antes aqui nos bastidores estava falando do CNPJ com várias atividades, né? Foi uma época que o meu CNPJ ele ganhou algumas outras atividades de comércio, inclusive, que agora é nós que tá Produções e Comércio. Então, eu coloquei comércio e comecei a comprar coisas e revender online. Deu certo? Não. Mas era aquela, né? Tipo, o que eu vou fazer agora, né? Sim, Tenho que me movimentar. Tem que chutar pra tu quanto é lado, você é pai, né? E momento de incertezas mesmo, né? Mas, paralelamente a isso, eu comecei a... Eu já tinha começado a pensar na situação política mesmo, né? Quando as coisas começaram a mudar politicamente, negativamente, né? Com a última gestão federal. E eu percebi que era um momento em que não teriam incentivos mesmo para a cultura de uma forma geral. E você sempre foi uma pessoa organizada de ter uma reserva de emergência, alguma coisa assim? Não conseguiu? Não consegui. Já antes um pouco da pandemia, já com a questão política, a meio que planejar como que seriam esses anos o que eu faria, né? Para não sair da área, para preparando, acreditando muito que, tipo... vai ser só um tempo, né? Depois as coisas vão voltar e entrei numa pilha de tentar, antes da pandemia, gravar coisas para montar docs longas. Porque o que eu vi? Tipo, o que eu enxerguei ali naquele momento? Por pior que as coisas estejam, as cotas nas TVs pagas ainda existem. Então, eles vão precisar continuar comprando conteúdo. Só que a oferta desse conteúdo vai diminuir. Então, quem continuar produzindo, mesmo que seja com uma qualidade um pouco menor, pode ser que tenha um espaço aí, né, para aproveitar essa fase para virar uma oportunidade, né? No momento igual de agora, que tem muita coisa rolando, é difícil você conseguir entrar com conteúdo em algum lugar. Naquele momento, não. Eram poucas coisas rolando. Então, eu comecei a pensar em docs mesmo e captar imagens para depois tentar montar longas e tentar... tirar o CPB, pontuar na Ancine. E então a minha ideia ali, antes da pandemia também, né, era de chegar no final da gestão, né, da direita com, sei lá, minha produtora com pontuação pelo menos 3 na Ancine, para na hora que as coisas voltassem eu já, né, já tá na frente ali. Poder aprovar coisas mais... Não deu muito certo, mas um dos projetos que a gente aprovou depois, né, veio a pandemia, né, veio toda essa fase que eu falei, de não saber o que vai fazer, né, de tentar vender coisas online. Shopee da Shopee, literalmente Shopee. Criei até uma outra marca, Autos Trem Shop. Sempre muito bom de nome, o Rafa, eu sempre gosto muito. Depois veio a Aldir Blanc, né? Mas ela tinha um caráter emergencial. Sim. Não eram valores altos. Assim, dava para ter sido, né? Mas é porque sempre as gestões estaduais e municipais acho que nunca tinham lidado com tanta grana, né? E aí eles colocaram valores muito baixos e o Estado de Goiás mesmo gastou 5%, de 5% a 10% do recurso que tinha para o Aldir Blanc naquela primeira etapa, porque eles colocaram valores muito baixos. E aí veio a segunda fase, né? Porque eles ganharam uma nova chance para distribuir esse recurso e eles colocaram projetos com valores mais altos. E nessa a gente aprovou a finalização de um desses longas, né? Que legal. Foi o principal projeto, assim, que fez manter as coisas ali. Deu fôlego para chegar até o final da pandemia. Sim, e paralelamente a gente fez uma movimentação, como os editais eram simples, né? A gente fez uma movimentação de muita gente da cultura ali no Conjunto Veracruz de escrever projetos para essas pessoas, sem cobrar nada, alguns com participação, né? Tipo, live do RPR MCs. Tipo, a gente não cobrou nada, mas a gente tinha funções dentro da equipe que aí a gente recebia por elas, né? Então, a gente fez essa movimentação e foram mais ou menos uns 30 projetos aí, contando as 2 etapas da Aldir Blanc, né? Que a gente conseguiu ajudar essa galera a aprovar. Então, foi isso. Foi, tipo, momentos de altos e baixos, assim, durante a pandemia, né? Mas, assim, foi, lógico, falando de forma exclusiva, né? Dessa parte financeira mesmo, não foi nada parecido com o que eu achei que poderia ser, assim. A gente passou...
relativamente bem, assim. Sim, é porque a gente tá falando de um momento onde muita gente quebrou, né? Muita Sim. produtora, muita gente saiu do estado. Saiu da área. Saiu da área. Uhum. Você já pensou em sair daqui de Goiânia? Não. Né? Seu foco Sim. é desenvolver o audiovisual Uhum. da... É porque aquilo Da que eu falei, né? região. Não é nem uma questão individual, né? É uma Uhum. questão mais coletiva mesmo. Então, tipo, para sair, talvez eu poderia sair e acessar coisas que eu poderia trazer, mas eu acho que essa época já passou, já. Me conta agora como é que é ser pai nesse contexto de produtor independente. Como é que você faz? É assim, eu vejo também como um privilégio por conta de poder estar próximo, né? Então, até tem um filme que o Tintin é um dos personagens principais, que conta mais ou menos ali a história da época do nascimento dele, né? Que é o Onde Preto Nasce Branco, que talvez mude o nome aí, porque não vingou, né? Não ficou preto, mas enfim. Mas enfim, tem toda uma história ali por trás de práticas, né, não muito legais das maternidades, né, na hora de registrar e tal, de desrespeito a direitos, que a gente vai tentar trazer com esse filme. E muitas dessas imagens que vão para esse filme são imagens que eu gravei, tipo, eu trabalhando e ele lá do lado. Então, assim, esse fato de trabalhar da forma que eu trabalho propiciou que eu pudesse acompanhar o crescimento dele, assim, em todos os momentos, né. Desde quando ele nasceu, você trabalha home office? Sim. Assim, tem os momentos Sim. de set, né, tem os momentos fora. Eu passei, acho que 6 meses prestando serviço numa agência, uma época que deu uma apertada, assim, mas fora isso, Sempre assim, volta. sempre com ele ali do lado. E é importante a gente dizer que o Rafa é casado com a Patrícia, Sim. produtora executiva linda do meu coração desse projeto, que vai estar aqui também. Irmão da Rochelle, diretora de arte, que também começou com você, né? Sim. Para trabalhar com você no cinema. E também vai estar aqui no podcast, porque é isso, é a família unida no audiovisual. Como é que vocês conseguem, assim... Porque eu já penso que lidar com uma empresa em família é tenso, né? Agora, vocês não são só uma empresa, vocês fazem diversos projetos juntos. Como que é isso, assim? Vocês não ficam muito confusos? Às vezes tá falando de um projeto, vai para outro e não sei o que, não sei o que. Rola isso. Nossa, deve ser... Agora mais ainda, né? Porque a gente não é de uma mesma empresa, né? Cada um tem o seu corre ali. A Roche tem a Roche, né? Que agora era Roche Design, agora é Roche Produções e Design, Sim. né? Porque tá no audiovisual também. A Patrícia tem a dela, que é a Pique Roxo. O Marcos tem o MEI dele, né? Que é o esposo da Rochelle. Então, assim, cada um tem os seus corres. Tintin não tem ainda, não? Tintin ainda não. Tintin Eu tentei Produções. fazer, mas não. A gente tá sempre trabalhando juntos, né? No projeto um do outro, ou nos projetos que são coletivos, mas que uma das empresas, ou um dos CNPJs tá tocando, né? Tem o do Veracruz também, que é o Instituto agora. Ah, legal. E tá sempre... Estamos sempre juntos, né? No projeto. E rola isso muito, assim, de às vezes não saber... Tá conversando, falando de um projeto, e aí começa a falar do outro, tá achando que tá falando do mesmo ainda. E ainda tem essa coisa, né? A Patrícia também tá em muitos projetos de outras pessoas também, né? Fazendo executiva, pegou a moral da produção executiva, então tá escrevendo o projeto pra mim, inclusive, né? Dando esse suporte, então é isso. Mas é tranquilo, assim... Falando em família, assim, né? Do que a gente costuma ver, assim, é bem, bem tranquilo. Você se dá bem em batalha de rap? Assim, eu não rimo, né? Então não me dou bem, porque eu fico só nos bastidores. O que você faz na batalha de rap? Não, é organização, na verdade. Né? Eu achava que você ia pra frente do microfone. Não, jamais. Nunca vou ter imagens de você lá. Não, talvez for um filme de ficção que... Massa. Inclusive, esse edital da Aldir Blanc, quantos projetos vocês passaram? Assim, pensando em uma equipe. Da Paulo Gustavo. Eu não sei contabilizar total, assim, mas, tipo, contando eu, a Patrícia e a Roche, foram bastante, assim. Tem muita coisa pra ser feita. Tem quase todos os editais vocês passaram, né? Sim. E... A gente parou a vida também. A gente ficou praticamente 2 meses só focado nisso. Sim. Tipo...
é como você diz, né? A gente tem que traçar a meta, fazer Sim. o plano e executar. Sim, E vocês executaram tão bem que a maioria de todas as notas é 10, né? sim, a grande maioria. Entramos, no caso meu e da Roche, concorrendo por cotas, mas nenhum dos projetos foram aprovados pela cotas, cota mesmo. exato. Foi ampla concorrência. Foi porque estava muito bem escrito, porque tinha a questão de contrapartida muito bem pensado. Que é uma questão bem importante, né? Tipo, muita gente... igual eu falei antes, acho que isso acaba me colocando em vantagem em muitas coisas, né? O Uhum. lance de, tipo, entender aquilo ali e não ficar sofrendo muito com, não sei o que e tal. Tá, é assim, a regra é essa, vambora. E teve muita gente boa, com projetos excelentes, que não foram aprovados porque não se adaptaram ao Uhum. momento que a gente tá vivendo. Não perceberam que, tipo, não é mais fazer o meu filme do jeito que eu quero. Exato. Se passar pra alguém, beleza. Se não passar, agora é fazer o meu filme, pensar em quem vai assistir esse filme, Uhum. pensar em devolver algo diferente do filme, além do filme devolver algo para a sociedade, né? Uhum. As contrapartidas, fazer um filme que seja acessível, né? Que tenha ferramentas de acessibilidade. Muita gente não pegou isso, né? Sim. Então isso fez bastante diferença aí. E a gente não, tipo, tem que ir por contrapartida. Tem projetos nossos que já são... Foi até uma dúvida que eu tirei, né, na Secult. Tipo, tá, mas eu preciso levar ações para a periferia como contrapartida. Mas se o meu projeto é 100% na periferia, Como ele faz? já é uma Ele já contrapartida. Então, completamente. muita coisa a gente não precisou inventar muita coisa porque já tá na essência Sim. do que a gente faz, né? Mas aquilo que não tava também, a gente se adaptou tranquilamente e é isso. E essa é a grande diferença, eu acho. Vocês não precisam parar para pensar o que eu posso fazer em prol da comunidade com esse projeto. Uhum. É o contrário, né? Que projeto eu vou fazer porque eu quero fazer isso aqui para a comunidade? Sim. E aí, vamos fazer um projeto? É diferente o Sim. pensamento. E é exatamente para isso que servem as leis de incentivo. Uhum. Você precisa planejar cultura para uma comunidade. E aí isso precisa chegar. Você não tem que fazer um filme seu da vida, né? Uhum. E divulgar em Berlim, enfim. Não é essa a ideia. É para chegar nas pessoas. É um dinheiro público Sim, que ele tem que ser investido nas pessoas, né? Na cultura local. coletivo, né? É um coletivo. A gente pulou a sua pós-graduação, porque no meio disso tudo, a gente ainda fez uma pós-graduação juntos, em 2016. E lá você teve uma produção, que até o Dacheri falou, vocês fizeram um filme, né? Terapia. Sim. E aí, você acha que... Você começou a tomar gosto pela direção? Você acha que não é por aí? Você quer tentar outras funções? Assim, eu sempre gostei mais de escrever, Uhum. mas eu acho que, não sei, quando você só escreve, tem que ter um desapego muito grande para outra pessoa dirigir, né? Entendi. Porque o diretor, ele também acaba escrevendo, né? Sim. Escrevendo, não Claro, literalmente, mas... E às vezes, tipo, você pensa uma coisa de uma forma e é feita de outra. Mas eu não comecei a dirigir por isso, não. Eu costumo usar a mesma história que o Falcão, cantor brega, fala dele, né? Ele fala que ele gostava de escrever, mas ninguém tinha coragem de cantar as músicas que ele escrevia e ele começou a... Meu Deus. Até parece. Mas é isso, tipo... Roteirizei, tá? E agora? Não tem ninguém pra dirigir, não conheço ninguém da área. Vou dirigir também. Uhum. E aí, quando você vê, você já tá dirigindo, já vira algo natural ali. Tá. Então, eu acho que só 3, na verdade, né? Que eu fiz é que eu não dirigi. Que é esse, né? O Terapia, que o Sim. Diego dirigiu. Tá. Teve o Táxi, que o Danilo dirigiu. E teve agora o Valentina, que a Rocha dirigiu. Tá. E aí, quando você vê o resultado final, o que você acha de um filme que você escreveu, mas que outra pessoa dirigiu? Você continua pensando, fui eu que escrevi aquele filme? Qual é a relação? Cada um foi um caso, né? Uhum. Foi uma experiência diferente. O Terapia, como a gente acabou meio que mudando aquilo que já estava escrito durante a pós, né? Tipo, adaptando e tal, e foi meio que coletivo ali, foi natural, assim. O Táxi também, acho que foi o que teve uma visão mais diferente, assim, daquilo que eu pensava, assim. Mas que também ficou massa. E era um desafio também, né? Porque era um filme com 3 finais, era um filme linha direta, né? Tipo, e
tinha essa estratégia de lançamento e tal. Acaba que não funcionou muito bem ali, mas foi aprendizado também. Uhum. E já o Valentino eu tava ali do lado, né? Como assistente de direção. Então, o Rochelle consultava muita coisa. A gente trocava muita ideia. Então, eu acredito que eu não tive experiências traumáticas, assim, com outras pessoas dirigindo. Aham. Se pudesse, assim, se tivesse tempo, gostaria de escrever mais para outras pessoas dirigirem mesmo, assim. Você ainda Mas tem muitas ideias aí na sua Tenho. cabeça? na minha cabeça, num arquivo, no meu drive. Você vai ter outro ano sabático pra ficar escrevendo? Nossa, eu queria, viu? Queria ficar só... Garantir mais 20 anos ali, ó, de edital, eu acho, hein? Nossa, meu sonho. Não dá, né? Não dá. A vida não deixa. Você Leio tira agora. férias, Rafa? Assim, geralmente as nossas férias são a trabalho. Quando a gente viaja, alguma coisa assim, sempre é tipo, participar do evento tal, selecionado em tal lugar. Aí você fica 2, 3 dias a mais? É. Entendi. Mas eu espero, desse ano pro ano que vem, pegar aí pelo menos uns 15 dias pra tentar não pensar em nada, assim, Sim. de projeto e tal. Aí ele vai aproveitar e escrever. Ele vai... Tem muitos roteiros eu escrevi em viagens, assim, tipo... Parece que dá uma balançada, assim. Não sei, talvez também porque como você fica mais limitado, né? Tipo, você não tá com o seu computador principal, você tá longe da sua cidade e tal, não dá pra você fazer muita coisa. Então, tipo, você acaba tendo mais tempo, assim. Mas o Lilis Ré mesmo eu escrevi, eu tava em Triunfo, no Festival de Triunfo. Aham. Maravilhoso. Escrevi lá o Batalha, que é um longa que a gente aprovou agora, que inclusive é o primeiro que eu quero fazer meu, porque eu tô nesse momento só trampando nos outros projetos, né? Que não são de produção, e os que são de produção, mas de outras pessoas, que eu tô na equipe. Mas esse eu quero fazer primeiro, assim, que é um longa sobre batalhas, né? De ficção. Batalha de rima. Ah, tá. Eu escrevi, finalizei, na verdade, eu tinha o argumento, eu escrevi o roteiro, praticamente todo no Pará, quando eu fui pro MIC BR, no ano passado. Tipo, muito escrevi, legal. terminei de escrever, já escrevi o projeto, já inscrevi e foi aprovado. Essa parte de viajar com o festival é muito interessante, né? Sim. Porque a gente vai conhecendo muita gente, né? E vai conhecendo muitos lugares e tal. Essa parte do muita gente eu acabo não aproveitando muito, porque eu demoro um pouco pra conectar, assim. Sim. Então eu fico mais na minha ali e tal. Tem que ser pessoas bem específicas, assim, que chegam e forçam a amizade ali. Sim. Fora isso, assim, eu não aproveito muito nesse sentido, assim. Mas só o fato de estar ali, né? De estar conhecendo coisas novas, de estar sendo visto também, que é importante, né? Uma coisa que, com o tempo, a gente acaba tendo que aprender a lidar, né? Tipo, às vezes você precisa ser visto e tal. Sim. Mas tudo isso já é bem positivo, assim. E qual que é o próximo passo da É Nós Que Tá? Porque vocês já estão com muitos filmes, com série, já tem festival, já tem formação, E agora? Boa pergunta. A gente tem que executar, né, esses projetos que estão aí, né? A gente confia muito que a Secult de Goiás, principalmente, vai estender o prazo aí por mais um ano de realização, porque a gente ainda não começou a executar os nossos projetos, não porque a gente não quis, assim, mas porque são muitas produções acontecendo em Goiás ao mesmo tempo. Não tem equipe, então, assim, e todo mundo quer fazer logo. Eu tô confiando que eles vão ter esse bom senso de prorrogar e tô deixando os meus ali meio que de canto para poder ajudar as outras pessoas a realizarem os delas, né? Esses que eu estou na equipe. Então, a gente tem esses para realizar, tem os editais também que estão rolando, né? Tem os outros projetos também, o Rua Mix 360, tem o Interestadual Feminino de Freestyle que provavelmente vai virar um evento constante, assim, também, anual, né? Porque é algo que foi bem positivo. Fora isso, tem Copa Brasil de MCs, que é um projeto grande que a gente tem e que a gente ainda não conseguiu viabilizar financeiramente. Tem vários projetos na área do hip hop também, que a gente não quer abandonar, porque a gente percebeu que massa fazer audiovisual e tal, mas o que a maioria da molecada quer não é isso, sabe? Tem os que querem e, se depender de mim, vão continuar tendo oportunidades nessa área, mas tem o rap que é muito mais forte
na região que a gente atua. Então, a gente está focando bastante nesses projetos também. Eu acho que os principais desafios, assim, nesse momento, estão sendo esses, assim, de conseguir viabilizar esses projetos, né? Que, querendo ou não, o audiovisual tem muito mais oportunidades, né? Para se aprovar projetos. Quando a gente apresenta um Favera para uma empresa patrocinar via renúncia fiscal é uma coisa. Quando a gente apresenta uma Copa Brasil de MCs, existe uma visão totalmente diferente, né? Eles ainda não têm... Existe um pouco da questão do preconceito e tem também a questão do desconhecimento, né? Sim. Que eles ainda não entendem a potência que esse movimento de batalhas tem, né? Inclusive de mídia mesmo. Sim. Precisa de um estudo, né? Para ver o valor que uma empresa consegue alcançar com isso, né? Basta ver os números dos próprios MCs que participam, né? Tipo, como que o que vira desses MCs depois? Se você pegar, sei lá, os 10 principais nomes da nova geração do hip hop nacional, talvez mais da metade saiu de batalha, né? Xamã, que tá em novela, Emicida, MD Chef, um monte de gente. E é isso, assim, acho que o principal desafio nesse momento é esse, de conseguir colocar em prática os projetos grandes que a gente tem também na área do hip hop. O que eu vejo ao longo da sua trajetória é que você tenta se organizar, fazer um ponto de cultura, comprar equipamentos, disponibilizar isso para a região e se fazer presente. Falar, olha aqui, levantar uma bandeirinha, falar, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui para ajudar a fazer projeto, eu tô aqui para ajudar a ter... ajudar vocês a chegarem aonde vocês nem imaginavam que a gente podia chegar. E a contar as nossas histórias, a gente se vê. E essa identificação na televisão é tão potente, né? Não só na televisão, mas nos festivais e tal. É tão potente que é isso que é um pouco disso, né? Que a gente vê na retomada do cinema, quando a gente vê um filme como Cidade de Deus, enfim. É essa retomada da comunidade, né? Do cinema. Eu acho isso importantíssimo. E em Goiânia é muito raro. Sim. Isso não acontece, né? E é um prazer de ter aqui, conversar com você. Eu gosto muito de ter sua presença, de saber que você está produzindo para tanta gente e quero sempre estar muito à disposição toda vez que você precisar. Massa. Porque eu acho que é isso. Esse podcast vai estar disponível também para pesquisa. Muitas coisas que você disse são importantes para ser registrado. Então, a gente vai levar para o site, vai deixar tudo escritinho lá, a entrevista toda. Esqueci de falar que eu estou fazendo mestrado agora também. Como? Aonde? Na UFG. De quê? Antropologia. Pesquisando batalhas de rima. Roberto, a gente entende. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, como? O que você pensa em fazer no projeto de mestrado? De antropologia com rimas? O tema é... O nome do pré-projeto, né? Pode ser que isso mude, tá no início ainda. Mas eu peguei um trecho de um dos principais gritos de batalha de rima. Porque quando começa a tocar o beat ali, antes dos MCs começarem a rimar, sempre rola os gritos, né? Não, eu nunca fui numa batalha de rima. Eu tô tentando lembrar algum que seja mais popular. Mas aí, começou a rolar o beat. Aí, quem tá apresentando, ou alguém da plateia, puxa o grito primeiro. Aí tem um grito que ouvi dizer que o rap não tem cor, o rap é preto. O rap não tem cor, o rap é preto. E aí o tema é esse, ouvi dizer que o rap não tem cor. Eu não lembro o subtema, mas é relacionado a o protagonismo de jovens pretas e pretos no universo das batalhas e a resistência pelo não embranquecimento do movimento, que é algo que acontece com várias vertentes culturais, né? Como samba, como outras, e que esse grito meio que reflete isso, né? Essa tentativa de resistência. Então, o tema central é esse, mas o universo são as batalhas de rima de Goiás. E aí o que eu penso em fazer é não, parar no projeto que eu vou apresentar e tal, mas, entender melhor, porque pesquisando sobre isso, né, com outro olhar, com um olhar mais de pesquisa mesmo, entender o que pode ser feito, né, em projetos
para fomentar mais essa cena de forma mais assertiva. Tá. É meio que isso, assim, a intenção de ter entrado. Tem muita batalha de rap em Goiás? Tem. Em Goiânia, especificamente? Todos os dias tem batalha. Hoje tem a Batalha da Paz, lá no Nova Esperança. Hoje é quinta, né? Amanhã tem a Batalha do Maranhas, lá na Praça Universitária. Sábado tem a Norocity, lá na região noroeste também, na Vila Mutirão. Todo dia tem batalha em Goiânia. E por que isso não é divulgado? Pois é. Ou é divulgado só no contexto ali do rap? É assim, são as batalhas geralmente, tirando as edições especiais, assim, são eventos pequenos, né? São rodas de freestyle. Então, ontem mesmo teve ontem foi quarta? Teve na Praça do Botafogo. Então, eu até passei por lá. E é uma roda onde eles estão lá rimando, duelando e sempre tem um campeão no final, né? Que leva a folhinha, que é onde eles anotam os duelos para casa, que é o prêmio das batalhas. Ah, que Então, massa. sempre... a divulgação é muito no circuito mesmo ali, né? Aham. Tem a Rádio Move hoje, né? Sim. Que sempre fala da agenda das batalhas. Mas ainda é um movimento que é bastante criminalizado, né? Que tem muita repressão policial. É bem complexo, assim, né? Tá. E tem sempre uma temática em comum? Então, existem batalhas de sangue, que são batalhas livres, que você pode rimar sobre qualquer coisa. Você ataca seu oponente com qualquer coisa, ele responde, depois ele ataca. E tem batalha de conhecimento. Tá. Em Goiânia, hoje, eu acho que não tem nenhuma batalha de conhecimento ativa, que é aquelas que tem um tema, né? Tá. Que, tipo, sei lá, violência. E vão rimar sobre violência ali, naquele round. Então hoje é tudo freestyle. Hoje é tudo batalha de sangue, que é livre, né? Mais Tá. livre. Que é o que o público mais gosta, né? Porque aí, quando como se diz, uma coisa muito voltada pro conhecimento, né? Tipo, não tem tanta adesão do público igual quando pra mim, te atacar Entendi. por outros motivos. Mas aí a dupla escolhe o tema que vai falar? Ou Batalha de conhecimento geralmente tem um sorteio da antes. de sangue? Não, aí de sangue é livre. Aí tem a... Você começa falando de abobrinha, eu falo de manteiga? Aí, tipo, você tem que manter a coerência. Se eu comecei, eu tô te atacando, eu ataco. E aí você vai responder. Você pode falar de outra coisa se você quiser, é livre. Só que aí tem os jurados. Os jurados podem olhar e falar, ela não respondeu. Entendi. Então vou dar o round pra quem atacou. Tá. E são quantos rounds? Geralmente são 3. Se ficar 1-1, tem o terceiro. Se ficar 2-0, aí não tem o terceiro. A campeã nacional de freestyle atual é goiana, a KM. Primeira mulher a ganhar o duelo nacional de MCs e primeira goiana a ganhar o duelo nacional de MCs, que acontece todos os anos em Belo Horizonte. É um evento gigante no viaduto Santa Teresa, que reúne milhares de pessoas. É um evento gigantesco. É um movimento que tem... Eles estão na Netflix, no Sintonia. Sintonia, tipo, deu uma virada e tá muito em cima do universo de batalhas. Que massa. Tem muitos MCs que já batalharam no Vera Cruz, por exemplo, que estão no Sintonia. E a gente tava conversando aqui com a Michelle, ela tava falando sobre os editais que não privilegiam games, né? Sim. É muito difícil a gente ter um edital que privilegia hip hop e rap? O último FAQ teve uma verba até boa, só que tiveram poucos projetos inscritos, porque a gente esbarra numa coisa que é anterior ao edital, que é o conhecimento, né, das pessoas para escrever projetos. Sim. Batalhas de rima mesmo, nesse último edital, eu acho que eram 10 batalhas que seriam contempladas. Se eu não me engano, tiveram 4 inscrições e 2 foram inabilitadas. Entendi. Então, tem esse... que é algo que a gente tá tentando trabalhar também, essa questão da escrita de projetos, né? De fomentar essa escrita de projetos por essa galera. E das leis estaduais, municipais, vocês acabaram tendo que participar de alguma forma do edital para poder pedir, para poder mudar o edital de alguma forma? No caso desse do FAQ, teve mobilização, né? De algumas pessoas. E eles atenderam, né? Colocaram, só que aí não teve demanda. A gente não sabe como vai ser o próximo, né? Se eles vão entender o porquê não teve demanda, né? E vão perceber essa movimentação que tá tendo para ter demanda. Sim.
Porque, querendo ou não, é muito burocrático ainda, né? Para muita gente ainda é muito burocrático. E não é visto muito como cultura, né? É muito Sim. complexo isso. Pegando, assim, um gancho dessa movimentação que a gente vem fazendo no Favera, com os projetos, né, de batalha, a gente trabalha, né, mostrando a cultura goiana de uma forma geral para a galera que está de fora. Então, hoje a gente tem um monte de MCs que estão dentre os principais MCs do Brasil que já vieram aqui, participaram dos nossos eventos e saem daqui falando, nossa, lá em Goiás é assim, 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 por conta da forma que a gente faz as coisas, da forma que a gente recebe eles, a atenção que a gente tem com eles, né? Então, isso a gente está ajudando no contexto geral, né? Do estado, da cultura do estado, do turismo, né? Sim. Outros MCs têm interesse de vir para cá. Quando fala que é para vir para Goiás, pode não ser nos nossos projetos, mas fala que vai vir para Goiás, eles já ficam todos animados, porque eles sabem, né? Que eles tiveram contato com um polo cultural. Para eles é um polo cultural, né? Que vocês estão conseguindo construir aqui. E a campeã goiana é daqui, né? Não que é o principal. Ela é da região lá do Veracruz? Não, ela é de Uruaçu. Uruaçu, interior. Mas agora ela tá morando perto do Veracruz. Logo, logo você vai puxar ela pra uma série, pra um filme. Daqui a pouco já vem. Não, já tá, ela tá na batalha. Tô falando. Não, mas eu te agradeço muito mesmo. E te agradeço muito pelo trabalho que você faz. E continue fazendo. E continue, por favor, cada vez mais formando pessoas para a gente poder ir fazendo uma cadeia, né? Uma rede de pessoas, não só do audiovisual, porque pelo que eu tô vendo vai muito além, né? E para a gente conseguir cada vez mais essa comunidade ativa dentro dos projetos, que é de tamanha importância, né? Porque é para isso que a gente faz projetos. Sim. Antes de terminar, a gente tem o quadro. Assina o meu Mega, por favor. Porque que susto, pensei que eu tinha que falar alguma coisa aqui. Não. Se você quiser, é só ligar ele e falar. Só gente boa nessas assinaturas aqui. E, menina, são 16 pessoas muito gente boas que vão estar nessa primeira temporada. Você não perde por esperar. Bom, hoje com a gente, então, a gente teve o Rafael Gustavo, que eu só consigo chamar de Rafa, e Rafa, quando eu escrevo. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui e realmente fiquei muito feliz, porque você é aquele tipo de pessoa que inspira outras pessoas a fazerem cada vez mais. E eu acho que isso é fenomenal, a gente ter um exemplo desse em Goiás e que trabalha tão bem com a comunidade. Então, eu queria muito te agradecer e próxima semana tem outro podcast. Até mais. Cadê o tchauzinho? Tchauzinho. Pra qual? Aqui? Tchau.